Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Hoje nós vamos falar sobre essa temática aí, ó, sobre a redemocratização do Brasil, tema importante para as nossas aulas de história, tá bom? Então veja, a redemocratização do Brasil foi um período onde o Brasil sai de uma ditadura militar, tá? O Brasil vai sair de uma ditadura militar e vai assumir novamente a figura de um Estado democrático de direito. Inclusive vai abrir um pleito constitucional, né, para a construção de uma nova Constituição, a famosa Assembleia Nacional Constituinte. Tá bom? Tá aí, né, o último presidente da ditadura militar, Figueiredo, tá? Ele foi, entre aspas, eleito, tá? No dia 15 de outubro de 1978, e a partir daí ele passa a construir uma ideia de abertura lenta, gradual e segura, né? Eles tinham medo do Figueiredo, em certa medida, e dos movimentos sociais tomarem o poder político, a classe trabalhadora, e a partir daí eles começam a fazer uma ideia de uma abertura lenta, gradual e segura, tá? Veja, o governo Figueiredo foi marcado por uma forte crise econômica, uma crise econômica advindo aí do crescimento da nossa dívida pública, em cima de um projeto que advinha de uma economia da ditadura militar, tá? Então veja, o processo de reabertura política do Brasil foi acompanhado dessa grave crise econômica, e essa abertura também frisou aí o fim do sistema bipartidário, né? Um sistema onde vigorava apenas 2 partidos políticos, tá? Então veja, de um lado uma crise econômica, de outro uma crise política, e assim surgiram figuras como o Sarney, tá aí, né? Que foi o primeiro presidente da República pós-ditadura militar, não foi eleito diretamente pelo povo, mas assumiu a presidência da República como primeiro presidente civil depois de 24 anos aí, né? 24 anos de ditadura militar, ok? Então veja, a redemocratização do Brasil ocorreu em 1985, a partir do movimento das diretas já, pedindo novamente a abertura do ambiente democrático e a construção de novas eleições. As diretas já proporcionaram, né, a entrada no governo de um civil, Sarney, e o Sarney, junto com Ulisses Guimarães, abriu aí a Constituinte de 1988, que vai levar à Constituição de 1988, tá? Isso aqui é importante. Então veja, o Sarney assume em 85, então depois de muito tempo, um civil volta a ser presidente do Brasil, depois de 5 presidentes militares, um civil volta a ser presidente do Brasil. E a partir daí, o Sarney vai orquestrando a democracia brasileira no sentido do Congresso Nacional voltar a ser protagonista do processo. Um Congresso Nacional que abre uma Assembleia Constituinte. Então, abriu uma Assembleia Constituinte justamente para a construção de uma Constituição. E é a partir dessa Constituição que a democracia brasileira vai ganhando forma novamente. Bom, e essa Constituição, observe, é a famosa Constituição de 1988, que muitos chamam de Constituição Cidadã. Tá? Então, Sarney vai ficar no governo durante 5 anos, e ele vai orquestrar essa organização da democracia brasileira novamente a partir da construção de uma nova Constituição. O Sarney assume a partir do falecimento de Tancredo Neves, quem tinha sido
designado ao cargo de presidente da República era o Tancredo Neves, só que o Tancredo morre na véspera. E quem vai assumir é o Sarney, que era o seu vice, e ele que vai retomar aí a possibilidade da construção do Estado Democrático de Direito, e é ele também que vai enfrentar a crise econômica, né? Ele vai criar os famosos planos cruzados, né? Plano Cruzado 1, Plano Verão, então ele vai criar formas de enfrentamento da crise econômica. O Sarney tinha uma relação próxima aos militares, tá? O Sarney tinha uma relação muito próxima aos militares, essa imagem mostra. Ele não era uma pessoa que divergia diretamente dos militares. Então ele tinha uma boa relação com os militares e tinha uma boa relação na tentativa aí de fazer uma transição pelo alto, né? Uma transição onde os movimentos sociais e os movimentos trabalhadores não participariam de forma efetiva. Isso garantiria aí o que eles chamavam, entre aspas, de ordem, tá? Então, veja, a partir daí, né, surge a discussão em torno das questões econômicas. Lembrando, a década de 80 no Brasil é considerada a década perdida, né, porque foi uma década fundada em crises econômicas, e o Sarney, junto com a sua equipe econômica, vai montando planos de reconstrução da economia, planos que foram fracassados, tá? Não deram certo, mas foi montando planos. O primeiro é o Plano Cruzado, depois o Plano Verão, não deram resultados práticos essas tentativas, né? E nem sequer deixou de parar o crescimento da inflação, né? Por isso que o Sarney teve baixa popularidade, né? Ele não dá conta de frear a inflação brasileira, que estava incontrolável na década de 80, né? As mercadorias subiam de uma hora para outra, subiam de forma enorme, né? Os preços variavam demais, o brasileiro não tinha uma estabilidade, um equilíbrio para poder fazer sequer um planejamento econômico. E a figura do Sarney foi se desgastando também, né? Por ele não dar conta de construir aí respostas para a crise econômica da década de 80 no Brasil, tá bom? Essa imagem, olha, são associando o Sarney ao Plano Cruzado, que foi um plano, infelizmente, fracassado do ponto de vista econômico, tá? Foi um plano que não deu resultado prático, tá? E que desgastou politicamente a figura do Sarney, ok? Então, veja, o Plano Cruzado, ele é construído em 1986, ele tenta desindexar a economia, mas é um plano que fracassa, né? A inflação continua a subir, e um plano que fracassa no sentido prático, tá? Um plano que não deu certo no sentido prático. Tá aí a imagem da nossa Constituição, que foi construída durante o governo Sarney, a famosa Constituição Cidadã, né? Acredito que todo cidadão brasileiro deva ler a Constituição, porque é ali que está a ideia de cidadania, né? De direitos e deveres, no qual nós, como cidadãos, devemos cumprir, né? Ou fazer com que ela se efetive na prática. Então tá aí, né? Essa aí é o nosso contrato social, como diria o Rousseau, né? O nosso contrato social construído a partir de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Coloca na tela? Isso, ela é linda, né? Linda, linda, linda. Tá aí, a Constituição de 1988, que instaura aí, né, um regime democrático novamente. Ela é conhecida como a nossa 7ª Constituição. A nossa 7ª, viu, gente? 7ª Constituição. O Brasil aí forma ela a partir de uma Assembleia Constituinte, ouvindo diversos setores da sociedade, inúmeros setores. Ela foi debatida durante 20 meses, e esses debates foi comandado pelo Ulisses Guimarães, famoso Ulisses Guimarães, né? Presidente do Congresso Nacional à época, tá bom? Então é isso. Tá aí, né? Fica a dica para vocês, você
Estudante que ainda não leu a Constituição ou que não teve acesso, ela está disponível em PDF, tá? Então vale a pena vocês irem atrás, dar uma olhada, pelo menos nos direitos fundamentais, né, que ela resguarda aí para nós e para a sociedade brasileira de modo geral. Então leiam a Constituição Federal, ok? No mais, vou ficando por aqui, até a próxima aula. Valeu!